Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com você vivências e aprendizados adquiridos ao longo desse 1 ano e meio no qual venho enfrentando endividamento. É um prazer ter cada um de vocês aqui, sua audiência, seus likes, todos os seus comentários e apontamentos que me ajudam a elucidar um pouco mais a minha situação e fazer novas reflexões, fazer melhores escolhas. E isso encurta o caminho que me leva para o dia no qual eu não terei mais dívidas. Espero que a minha fala, as minhas observações os ajude também a encurtar aí o caminho de vocês para dias melhores, dias em que nós seremos um pouco mais felizes porque estaremos livres das dívidas, ok? Hoje eu quero falar com você sobre uma parte da vida real, uma parte bem complicada. Hoje eu quero falar com você sobre algo que aconteceu no meu banheiro e também algo que aconteceu com o meu carro. Hoje eu fui comprar umas frutas e percebi que o farol alto do meu carro, ou de uma das lanternas, não está funcionando e simplesmente quebrou. Não sei o que aconteceu, não houve nenhuma pancada, não houve nada, a luz simplesmente não está acendendo. Além disso, ontem o meu filho foi tomar banho e simplesmente também o registro se destacou da parede de um jeito que a gente ainda não sabe como. Molhou tudo, ele foi um susto em casa, porque ele ficou apavorado, pediu socorro e tudo, foi um sufoco. Eu achei que ele estava sendo eletrocutado no banheiro, graças a Deus não era nada disso. Mas tudo isso me trouxe uma dívida, né? Me traria uma dívida se por um acaso eu não tivesse a minha reserva de proteção. Então é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sabe aquele tipo de dia em que as coisas parecem se desajustar tudo ao mesmo tempo? Porque foi assim, o chuveiro e o carro, sabe? Então, antigamente, um dia como esse, ele me traria uma ansiedade absurda, desespero e também a sensação de que nada dá certo para mim, porque eu não tinha dinheiro guardado. Na verdade, eu não tenho muito dinheiro guardado. Eu comecei a fazer minha reserva de emergência faz poucos dias, pouquíssimos dias. Mas por conta desse pouco dinheiro que eu tenho, desse pequeno valor que eu tenho ali na caixinha do Nubank, é que eu consigo então olhar para aquela questão quebrada ali no meu chuveiro, no meu banheiro, né? E sentir algo diferente do que eu sentia antes. Eu não vou te dizer que eu sinto tranquilidade, não é isso. Mas eu não sinto aquela aflição que eu sentia em outro momento, entende? E eu vou te falar que é melhor, melhor de tudo, é não precisar usar cartão de crédito para resolver esses problemas. Eu vou usar um dinheiro que eu tenho na minha conta, entende? Isso é esse o grande elogio da minha prática. Então, é sobre ver de onde vem, eu quero conversar com você sobre isso. De onde vem essa tranquilidade? De onde vem esse sossego que não é do universo, não é de nada que está alheio a mim. Essa tranquilidade, ela tá vindo de algo que eu construí, algo que eu venho construindo devagarzinho, ok? Então, todo mundo do meio financeiro fala de reserva de emergência, né? Mas você já parou para pensar que energia que tem essa palavra? Quando você guarda um dinheiro chamando ele de emergência, não sei, gente. Eu acredito que o seu cérebro entende que aquele recurso só serve para desgraças, para dor, para o pânico, entende? Parece que você está chamando um problema pelo nome. E esse novo olhar que eu coloquei aqui para mim, que é a reserva de proteção, ela traz para mim outro estado mental, sabe?
Então, por isso, eu decidi mudar o nome e coloquei na minha vida esse outro significado, reserva de proteção. Eu costumo dizer que que eu estou construindo essa reserva de proteção, até coloquei esse nome lá na minha caixinha do Nubank, é, que ela não serve para o pior, de jeito nenhum. Ela serve para proteger o meu presente e o meu futuro, de chateações, de surpresas desagradáveis, de insegurança. Ela serve para me proteger de várias situações que me desestabilizariam muito, muitíssimo na minha rotina. De fato, ela é como um colchão onde eu posso cair em cima e com certeza vou quicar e não vou me machucar, né? Ela é a minha margem de manobra ali, é a minha paz de espírito. E eu tinha ouvido falar muito sobre isso em vídeos de finanças, tinha, claro, com o nome reserva de emergência, e sempre achei que seria muito difícil para mim ter algo assim, sabe? Sempre achei que seria muito difícil eu conseguir construir essa reserva, porque, gente, a pessoa endividada geralmente não consegue fazer sobrar nada. Mas aí eu mudei também esse meu jeito de olhar para as minhas finanças. Quando eu recebo meu salário, a primeira coisa que eu estava fazendo era separar uma pequena quantia para minha reserva de emergência, ou melhor, para minha reserva de proteção. Olha como a palavra, como o que está posto, né? Fica firme na nossa cabeça e como é difícil a gente mudar, né? Esse olhar. Então, eu sempre fui separando, desde o dia em que eu resolvi fazer esse pezinho de meia, né? Então, o dinheiro não serve apenas para pagar contas. Ele serve para evitar que o imprevisível roube o seu sono. Foi isso que eu percebi. O chuveiro quebrou? É chato, dá trabalho. Mas não vira uma tragédia familiar, sabe? Uma tragédia na minha vida. É só mais uma tarefa para eu resolver. Claro, vai diminuir o valor da minha reserva de proteção, mas logo reconstruirei de novo esse valor, recolocarei, né? E então ele protege, essa reserva de proteção, ela protege o meu emocional, meu estado emocional, ela protege a minha autonomia também, porque sem uma reserva de proteção, qualquer R$ 100 de imprevisto obriga a gente a parcelar no cartão, entende? Pedir emprestado ou entrar em cheque especial, o que é pior. Olha, gente, eu não tenho cheque especial. A reserva garante que você continue no controle da sua própria vida, sem depender de favor ou de juros dos outros. Entende? E também ela protege, essa reserva de proteção, ela protege o nosso progresso, protege o seu progresso. Quando o farol do carro queima, ou o registro quebra, e você não tem proteção, você tira dinheiro do mercado, tira dinheiro da feira, você tira dinheiro do seu lazer com a sua família ou de outros investimentos para apagar esse incêndio, não é verdade? A reserva de proteção existe para que os imprevistos da vida não atropelem a sua caminhada, não atropelem o seu plano, não te atropelem, entende? Então é muito importante que você tenha a sua. Comece a construir, se não tiver ainda, comece a construir a sua reserva de proteção. Porque essa foi a primeira vez em 45 anos que eu pude entender e vivenciar o que é a tranquilidade de ter uma reserva de proteção, porque eu nunca havia tido. Tudo para tudo eu recorria a cartão de crédito, eu recorria a cheque especial, eu recorria a um pouquinho de dinheiro que eu tinha deixado para mercado, para algum outro a fazer, e hoje não. Hoje eu pude recorrer para fazer esses pagamentos à minha reserva de proteção. E olha, gente, isso me fez um bem danado, viu? Que um dia, se você ainda não tem,
desejo que um dia você tenha, que você passe por essa situação, por essa sensação. Você vai ver o quanto é bom, tá? Então, vou falar aqui umas frases que eu acredito que nos ajude nesse processo, nesse progresso nosso, tá bom? Então, assim, o imprevisto não é uma surpresa, é uma certeza na nossa vida, gente. Isso é verdade. A única surpresa é se você vai passar por ele com desespero ou com proteção. Tenha certeza disso, viu? Troque o foco da emergência pelo foco na proteção. Você não guarda dinheiro esperando o pior, ok? Você guarda para garantir a sua paz no melhor e no pior dia. Ter uma reserva de proteção é poder olhar para um registro quebrado ou para uma lanterna, um farol queimado e dizer: é só um problema técnico. Não é uma crise na minha vida. Ai, gente, essa é a melhor parte. Então, hoje eu vou mandar consertar já mandei consertar o registro. O rapaz vem amanhã de manhã. E, se não me engano, na segunda-feira eu vou trocar a lâmpada do carro. Eu tô dizendo isso porque a gente que trabalha com essa questão de sair do endividamento, a gente tem estratégias. Então, eu já falei para vocês, né? Eu tô afastada do trabalho. E eu troco as lâmpadas, tudo do meu carro, eu faço no centro de Santos. E na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, eu tenho que ir ao centro de Santos para duas outras coisas. Eu vou pegar o meu RG novo que eu fiz, que agora é SIM, se não me engano, CIS, uma coisa assim. É uma outra sigla, que é lá no centro de Santos, no Poupa Tempo. E também vou passar por perícia médica. Então, eu vou aproveitar e vou passar na Gato Autopeças, que é o lugar onde eu confio para fazer as trocas das minhas peças. E já aproveito, utilizando somente uma vez a gasolina para ir até o centro. Eu já faço essas 3 coisas, mas o dinheirinho da minha lanterna já está lá, na conta, direitinho, separadinho, na minha reserva de proteção. Então, gente, é muito bom. É muito bom ter essa tranquilidade, perceber que isso não é uma crise. E, gente, quando eu estava com a corda no pescoço, sabe, sem um centavo, não porque eu recebesse pouco, mas porque tudo que eu recebia eu direcionava para o pagamento de dívidas. Eu estava tão desesperada que eu fazia o seguinte: eu recebia, eu saía pagando primeiro o que é básico para minha vida: aluguel, água, luz, telefone, internet, mercado, gasolina, que tá certo. Mas antes disso, a gente precisa reservar o nosso, nos pagar. E eu não fazia. Então eu fazia toda essa parte do que é básico para mim, da minha sobrevivência, dos meus filhos, e pegava o restante e saía pagando dívidas para todo mundo e ficava sem nada. Nada. Se me desse alguma dor de barriga, eu recorria ao meu irmão para pedir emprestado. Eu retirava de dinheiro de mercado que eu tinha deixado para o resto do mês. E agora eu não faço mais isso. E nossa, eu tô assim com a sensação de que fiz a coisa mais certa de todo esse período de 1 ano e meio. Pagando dívidas. Pode ter certeza. É uma sensação ótima. Então, eu vou mandar consertar o carro na segunda. Amanhã será o meu conserto do. É que o rapaz não pôde vir hoje. Então ele só pode vir amanhã de manhã fazer o conserto do meu chuveiro, né? Do meu banheiro. E na segunda-feira, provavelmente, farei a troca da lâmpadazinha do meu carro. E eu não vou fazer isso com alegria, sorrindo. Não é nada disso, claro. Ninguém ama esse tipo de imprevisto, gente. Não tem como amar isso. Mas eu vou fazer com a cabeça erguida, sabe? Sem culpa, porque a minha reserva de proteção foi feita exatamente para esse tipo de situação. Para cuidar de mim, dos meus filhos, do meu momento, das minhas coisas.
entende? Quando a minha vida sair do roteiro, fugir um pouquinho do roteiro, quando as coisas saírem um pouquinho do meu planejamento, eu vou lá e tenho como suprir. Então, isso é para cuidar de mim quando a vida fugir do roteiro. É para me proteger. E aí eu faço uma pergunta para você. E você? Se o seu chuveiro quebrar hoje, isso vai tirar o seu sono? Sim ou não? Me diz aí. Isso vai se tornar só mais um item na sua lista do seu dia a dia? O que você vai fazer? O que você precisa começar a fazer para começar a proteger a sua vida financeira a partir de hoje? O que você precisa implementar, iniciar, reduzir, aumentar? O que você precisa fazer aí? Me conte nos comentários. Aqui eu sigo firme na minha caminhada, com a certeza absoluta que estou fazendo as coisas do jeito certo. E mais que isso, com a certeza de que logo, 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 logo estarei livre do endividamento. Porque, gente, dívida acaba, ok? Dívida acaba. E reserva de proteção é uma das melhores coisas que você pode fazer por você e pelos seus. É isso então por hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.